ficar bem? Hoje, depois de alguns dias aí de descanso necessário, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre uma temática que hoje está afetando a qualidade de vida, a saúde de inúmeras pessoas, que é a dor. Como a gente fala de dor nesse momento, vivenciando um momento onde o nível de estresse ele está muito alto. Como falar de dor e gerenciamento da dor, como entender esses processos, como a dor se apresenta, como nós podemos melhorar esse estado que o nosso corpo se encontra e que estratégias hoje eu posso ter de forma mais simples, menos sofisticada, que eu possa melhorar a minha dor exatamente onde eu estou, no meu ambiente, na minha casa, sem precisar de inúmeros recursos. Existem métodos e existem tratamentos que podem melhorar muito com pequenas ações, pequenas atitudes. E é claro que, considerando a condição clínica de cada um, entender como o seu corpo está funcionando faz parte de um processo seletivo, um filtro que o seu cérebro vai construir para definir, isso aqui eu posso fazer comigo, não, isso aqui eu preciso de ajuda. Olha, agora aqui eu estou precisando de uma ajuda muito mais especializada para essa situação. Nós não aprendemos desde nossa tenridade, Se a gente for no nosso jardim de infância, nós aprendemos a ler, escrever, nós aprendemos a socializar, mas a gente não aprendeu a conhecer o nosso corpo e os limites que o nosso corpo apresenta, assim como as nossas potencialidades. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande para entender como que o nosso corpo funciona. E na verdade a dor é um sinal. A dor é uma informação importante. A dor, gente, é uma conversa que o seu corpo está tendo com você de que alguma coisa precisa mudar, ou aqui dentro, ou aqui fora, ou aqui dentro dos meus pensamentos, das minhas sensações e mais profundamente dos meus registros emocionais guardados no meu subconsciente. Exatamente isso, gente. Lê do engano a gente achar que toda a dor que eu vivencio hoje é causada apenas por algo que está acontecendo agora, nesse momento. Nós temos um corpo que é construído por memórias. Essas memórias celulares que estão no corpo inteiro guardam informações. Essas informações são de alegria, de tristeza, de raiva, de dor, de nojo. E todas essas informações guardadas na nossa memória, elas vão sendo codificadas dentro do nosso córtex cerebral e traduzindo para o nosso corpo a expressão de um movimento, como eu falei no nosso último vídeo falando das emoções. A dor é uma dessas expressões, é um sinal importante, assim como a febre, assim como a temperatura corporal. Então, o nosso corpo ele dá sinais de que alguma coisa precisa mudar. E mais uma vez, como é difícil mudar, em especial os hábitos. Falando de dor, hoje eu vou começar a falar de uma dor que tem sido muito frequente aqui. Eu acho muito legal vocês conhecerem um pouquinho e ajudar vocês no manejo da dor na coluna cervical. A coluna cervical é uma estrutura fantástica. Ela conecta a cabeça ao resto do corpo. Então, nós temos aqui um grande meio de comunicação, sustentação, porque a nossa cabeça pesa,
né? Nós temos uma cabeça como a minha, que é um pouquinho menorzinha, mas pessoas que têm uma cabeça maior, que tem um peso muito grande. Então, a nossa coluna cervical é uma estrutura que foi preparada para suportar peso, foi preparada para conduzir a nossa cabeça, ou seja, a nossa coluna cervical tem músculos que dão direcionamento para a nossa cabeça. E a nossa coluna cervical faz a comunicação com o nosso sistema apendicular, que é o nosso sistema musculoesquelético em relação com tudo. Considerando a nossa visão unicista e global do corpo, aqui nessa área nós temos artérias, veias, nós temos no iniciozinho da nossa coluna o finalzinho da nossa língua. Nós temos um osso pequenininho aqui, que é o ióide, que tem uma relação importantíssima com uma glândula que nós temos aqui também bem pequenininha, que é a tireoide. Nós temos uma relação muito grande com o esôfago. Nós temos uma relação com a traqueia, porque nosso processo respiratório, nosso processo mastigatório passa exatamente por essa estrutura. Então, toda a nossa digestão tem uma relação com essa área. Falar da coluna cervical é falar de uma forma muito ampla de vários sistemas que estão ligados ao sistema nervoso central e ao corpo como um todo. Falando um pouco mais detalhado sobre essas estruturas da coluna cervical, nós temos alguns nervos importantes e eles são responsáveis por sensações que muitos aqui já sentiram, como dores de cabeça, dores no ouvido, na orelha, dores nos olhos, taquicardias, dores nos ombros, má digestão, tudo relacionado a essa área. Mas como isso é possível? Graças à participação dos nervos. Nós temos nervos que conduzem informações para o cérebro e o cérebro envia respostas através desses nervos também. Os nervos que estão ao longo da coluna e mandam informações para as extremidades passam também pela coluna cervical. Em especial, nós temos o plexo cervical superior, o plexo cervical inferior e nós temos o plexo braquial. O plexo braquial ele é mais conhecido porque muitas pessoas que usam computador já sentiram dormência na mão, dores nos punhos, dores no cotovelo, epicondilites, dores nos ombros, graças a essas estruturas que ficam um pouco mais comprimidas, que sofrem alguma disfunção mecânica, sofrem disfunções metabólicas e isso impede o livre fluxo sanguíneo, neural, linfático, provocando sensações específicas, causando problemas, patologias. Na coluna cervical, o que mais incomodam as pessoas são as dores. Dores nos trapézios, dores nos ombros. O nível de pacientes poliqueixosos em relação a dores mioarticulares em relação a essa área é muito grande. Sem falar de que, na maioria das vezes, essas dores musculares têm relação com disfunções da postura, disfunções do sistema estomatognático, que tem relação com a mastigação, a qualidade da mastigação, o bom posicionamento dos dentes, da língua, a qualidade e a saúde ocular e a saúde do sistema vestibular relacionada ao equilíbrio. Muitos músculos dessa área têm relação direta com o nosso equilíbrio dinâmico e estático. Isso quer dizer que muitas estruturas do nosso corpo têm receptores que cuidam do nosso equilíbrio e que são células proprioceptivas, ou seja, capazes de captar essa consciência do nosso movimento dentro do ambiente.
Então, a coluna cervical, gente, ela tem uma importância muito grande. Nós temos não somente essa relação mecânica postural, mas também temos uma relação direta com o nosso processo digestivo. Muitas pessoas têm engasgos, tosses relacionadas a esse processo entre o funcionamento da deglutição e a passagem do ar. Em se tratando dessa área, eu não poderia deixar de falar da influência de alguns nervos cranianos nessa área, como o nervo vago, o nervo acessório e o nervo hipoglosso. Então, é uma estrutura que necessita de um olhar terapêutico mais apurado pelos profissionais e de um zelo maior por nós, pessoas comuns, que fazemos uso dessa estrutura o dia inteiro sem perceber o quanto a gente está gastando a energia em manter a nossa cabeça e a horizontalidade do olhar para vivenciar e vencer as demandas do dia a dia. Ao longo da coluna cervical, nós temos vértebras bem pequenininhas que vão se agrupando e formando curvas. E muitos de nós, hoje em especial, com o uso dos celulares, o uso dos notebooks, os tablets e os hábitos de vida que foram sendo construídos com as novas tecnologias, nós fomos perdendo a qualidade do posicionamento anatômico dessa estrutura importante que é a coluna cervical. Vale lembrar, gente, que embora eu esteja falando dessa estrutura específica, que é a coluna cervical, a coluna não se separa do todo. Então, a cabeça está conectada com a coluna cervical está conectada com a coluna torácica com as costelas, a coluna torácica com a coluna lombar com a parte do sacro e com o cóccix. E com todas as vísceras envolvidas por onde essas estruturas estão passando. Então, vamos observar o nível de complexidade que isso vai ganhando conforme a gente vai entendendo que nada no corpo se separa, tudo no corpo se unifica, tudo no corpo é uma coisa só. É claro que eu vou dar continuidade, falar mais um pouquinho desse assunto, né? Mas hoje eu vou dar uma dica de saúde para a coluna cervical. Como vocês estão vendo, né, eu estou fazendo a minha gravação pelo celular, mantendo um certo nível de distância para que a minha postura se mantenha ereta, para que eu evite ao máximo sobrecarregar o meu pescoço, a minha cabeça e a minha coluna como um todo, dentro desse processo do meio ambiente, que é a apresentação das tecnologias, né? E não só das tecnologias, das informações e dos estímulos emocionais que afetam a nossa coluna. E vocês sabem, né, que o aspecto emocional ele é fundamental para ajudar a gerenciar essas dores. E isso vai ser um assunto que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Agora eu vou dar uma dica super simples, de fácil execução para todo mundo. Existem alguns exercícios, né, que são exercícios para você aumentar a vascularização na área da coluna cervical. E hoje o que eu vou fazer com vocês é um exercício muito simples. Aqui na altura das clavículas fica o tronco braquiocefálico, de onde parte a aorta saindo do coração. A aorta, gente, é a principal artéria que irriga o nosso corpo. Então, ela sobe, vai fazendo um arquinho para descer e irrigar toda a parte inferior e essa parte que vai subir vai irrigar toda a parte superior. Então, essa área aqui é muito importante que sempre tenha uma boa mobilidade. E isso aqui, gente, essa área é uma área de junção, é uma área de mudança entre a coluna cervical e a coluna torácica. Nós chamamos essas áreas de transição, eu usei a palavra junção, mas na verdade era transição. Entre uma coluna e a outra,
nós chamamos de charneiras. Então, a charneira cérvico-torácica é muito importante por inúmeros fatores. O que eu vou explicar agora é o arterial. Minha dica para você trabalhar toda essa parte arterial é que você junte os seus dedinhos, fazendo assim, ó, seus dedinhos. Você pode fazer também só assim com os 4 e efetivamente, ó, provocar. Tá ouvindo? Pequenas batidinhas. Vamos aproveitar a extensão desse osso aqui, que é a clavícula, e fazer pequenas batidinhas. Essas batidinhas, eu vou chegar mais perto para vocês verem, elas podem e devem deixar essa área bem vermelhinha, ó, hiperemiada. A vibração mecânica, gente, ela acorda, ela estimula os vasos sanguíneos. E conhecer o seu corpo é conhecer você. Então, promova essa saúde no seu corpo, conhecendo melhor ele. E eu tô dando uma dica para você entender que a sua coluna cervical depende de um equilíbrio interno e externo. E esses pequenos toques ajudam o sangue a circular melhor pelo seu corpo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ver os próximos. Dá um joinha, dá um like. Se você acha que esse vídeo pode colaborar na saúde, na qualidade de vida de alguém, eu peço que você compartilhe e assine o canal. Até a próxima e boas vibrações para vocês.